Oi, criançada! Estamos aqui para mais um encontro do Bando da Leitura. O Bando da Leitura é um encontro bem legal onde eu conto histórias, eu recebo crianças leitoras. Então, se você também é uma criança leitora e se quiser participar desse programa, ligue para a gente e venha participar. Hoje eu trouxe uma história bem bacana e eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem. É a história da Galinha Ruiva. Era uma vez uma galinha ruiva que morava num quintal bem bonito, cheio de animais. E um dia ela estava ciscando por lá e encontrou, vocês nem imaginam, ela encontrou um pé de trigo. Ai, mas ela ficou tão feliz, e ela logo resolveu plantar esse pé de trigo. Mas convidou os coleguinhas para ajudar ela a plantar. Mas foi a maior decepção. Ela convidou o cachorro, convidou o gato e nenhum deles quis. Eles tinham mais o que fazer do que ajudar a galinha ruiva a plantar aquele trigo. Mas ela disse, deixe que eu planto sozinha. E ela falou, eu planto sozinha, eu vou lá. E convidou o filhotinho dela e foram lá plantar o trigo. Plantaram e não levou muito tempo, o trigo cresceu, floresceu, veio chuva, veio sol e ficou muito lindo. Então, ela convidou a todos para, ei, vamos colher o trigo! Só que ninguém quis. Ela ficou um pouco triste, mas, deixe que eu planto sozinha. E foi. Pensou, como que ela iria fazer? Aí o filhotinho dela ajudou. Não, eu vou ajudar. E ela e ele foram lá, colheram, demoraram um tempão e colheram aquele trigo. Passou um tempo, ela teve outra ideia e disse para todos, ei, me ajudem, eu agora quero levar o trigo para o moinho. Ninguém quis ajudar. Cada um dos bichinhos tinha outra coisa para fazer. Uns tinham que descansar, outros tinham que passear e outros nem deram bola, nem ouviram o que a dona Galinha Ruiva estava falando. Então, ela, deixe que eu faço sozinha. E ela e o filhinho fizeram um sacrifício e foram lá para o moinho para transformar aquele trigo em farinha de trigo. Dias depois, eles trouxeram a farinha de trigo. Aquele trigo que estava naquela plantação se transformou em farinha de trigo. E muito feliz ela ficou, olhando aquela farinha de trigo e teve uma ideia maravilhosa de fazer um bolo. E já chamou todo mundo, ei, eu vou fazer um bolo, oi, eu vou fazer um bolo, quem quer bolo, quem quer bolo? Ninguém se mexeu, somente a galinha ruiva e o filhotinho dela. Aí foram, ela bateu o bolo, ela colocou o bolo para assar e de repente aquele bolo assim foi fazendo um cheirinho. Sabe aquele cheirinho de bolo? Então, todos os animaizinhos lá da floresta e do quintal que ela morava e de todos os lugares começaram a se aproximar, querendo comer o bolo. Então ela disse, quem quer comer o bolo? Todos. Eu. E ela respondeu, agora quem vai comer o bolo sou eu e o meu filhotinho. E assim, a dona Galinha Ruiva comeu aquele bolo, comeu bastante, ela e o filhotinho se lambuzaram. E os animais pensaram bem que da próxima vez eles iriam
ajudar a Dona Galinha a fazer o bolo. E esta é a história da galinha ruiva que eu trouxe hoje para vocês. Mas essa história não acaba assim. Tem um autor chamado Anderson Novello, o Ander Novello, que escreveu a continuação dessa história. Ele escreveu o livro O Pintinho Ruivo de Raiva, ele e a Bruna Assis Brasil. Esta história que ele escreveu é a continuação porque é a mãe dele, a Dona Galinha Ruiva, esta que está aqui, que contou a continuação. Ela manda uma carta para ele, para o Pintinho, que se chama Alonso, e começa a lembrar do dia, da época que ele estava lá, no quintal, e ela começa a colocar fotos. Olha só, ela coloca fotos no livro, o livro todo é assim, a Dona Galinha lembrando os tempos em que ele era uma criança e que ele vivia lá, junto com ela, do dia que ele ajudou ela a plantar o trigo, a colher, a fazer o bolo. E ele também mostra o dia a dia do Pintinho Ruivo de Raiva. E aí ela conta um pouquinho como é que foram as férias dele. Ela conta também da escola onde ele estudava, das coisas que ele gostava de fazer, assistir televisão, ele gostava de assistir futebol. Ela contava também do bolo que eles faziam juntos. Ela mostra também o dia a dia dele. E ela é como se fosse uma carta que ela estava escrevendo para ele. Então esse livro do Ander Novello, ricamente ilustrado por Bruna Assis, O Pintinho Ruivo de Raiva, é um outro lançamento que é a continuidade da história da Galinha Ruiva. E as crianças estão gostando muito desse livro porque mostra o que aconteceu depois. Então a gente sempre pensa, o que aconteceu depois? Como que foi depois que aconteceu a história? Tá aqui o livro. A história mostra as fotografias que a mãe, a Dona Galinha, além dela plantar, dela colher, dela cuidar do quintal dela, ainda ela conta também como ela cuidou do seu filhinho. Esse livro aqui lembra muito a mamãe querida que o Pintinho tinha. O nome dele é Pintinho Ruivo de Raiva, mas é Alonso o nome dele. Então é bem legal essa história. E essa história aqui é uma história que vale a pena ler para as crianças. E aqui tem também mostra a ilustração dessa moça aqui, a Bruna. Olha só, ela é como se fosse um álbum. É como se fosse, toda mãe tem um álbum. E aí, ele também tinha. Olha que lindo a ilustração do livro. Eu trouxe também aqui para vocês a história da galinha. Porque é assim, essas histórias que eu conto, geralmente eu leio de algum livro. É inspirada em algum livro. Este aqui é o livro da Galinha Ruiva que eu comprei faz tempo. E eu vou mostrar para vocês as ilustrações. Aqui, olha só. Quando ela encontrou. Esse livro é bem interessante porque as ilustrações são todas feitas com bonecos. E depois, olha só, o cenário aqui. Então, em casa, quando a gente está brincando, dá pra gente criar com bonequinhos, criar o cenário no tapete e fazer umas brincadeiras em casa. Isso aqui é super fácil de fazer. Olha aqui o trigo quando cresceu, que ela ficou tudo feliz. Olha que nesse livro ela tem 2 filhotinhos. E ó, ela enfeitou com uma nuvenzinha. O pessoal que criou esse livro aqui, eles tiveram muito capricho em montar o cenário. E aí mostra que tem outros personagens que vêm. Olha aqui, ó, o gato, o cachorro, o pato. Nenhum disse que queria ajudar a galinha. A Galinha Ruiva voltou a perguntar. E olha só, quando levou para o moinho. Então, vocês sabem que
O trigo nasce da terra e depois que ele passa por uma transformação. Então, quando você abre o armário e encontra lá um pacote de trigo, vocês imaginam quanto que deu trabalho. Deu trabalho tanto para a galinha ruiva, como deu trabalho também para quem colhe, né? Colhe planta o trigo, faz aquela plantação de trigo, aí depois vai para o moinho, fica lá uns tempos no moinho, depois volta, e depois que volta, vai ser feito uma transformação lá, e daí demora, vai para os transportadores, aí que vai para o mercado, e daí que vai para casa da gente, e daí que vai pro pão ou pro bolo. Então, quando a gente vai comer um pão ou vai comer um bolo, é de se imaginar quanto tempo que levou, quantas pessoas que foram envolvidas para chegar até a casa da gente, para chegar até a mesa da gente, tudo aquele bolo delicioso, ou aquele pão quentinho que a gente compra no mercado. Olha só, aqui, e olha só o forno onde a galinha fez. Não foi aquele forno de micro-ondas, não foi aquele forno elétrico e nem fogão a gás. Foi um forno lá que exigia que colocasse fogo. Antigamente era muito usado esses fornos aqui e ficava um pão bem gostoso. E olha, assim, depois ela foi comer e os bichinhos ficaram só olhando. Essa então foi a história, a fábula da galinha ruiva que eu contei para vocês. E no próximo bloco eu vou conversar com duas crianças leitoras e vocês vão gostar muito dos livros que eles estão lendo. O Gustavo e a Mitz. Até depois.